Oi, boa tarde, tudo bom? Espero que estejam me ouvindo direitinho, porque a voz não está tão boa. Eu vou usar a palavra da moda, virose, tá? Mas eu espero que a voz chegue adequadamente a cada um de vossas excelências. Vou deixar aqui de ser mal educado e vou me apresentar. Meu nome é Simval, sou professor de língua portuguesa, de colégios e cursos espalhados aí pelo universo. Já estamos aqui com a Academia Enem desde o início, desde o primeiro ano do projeto. Fico muito feliz de estar aqui sempre compartilhando conhecimentos da área de linguagens. Vamos aqui hoje, sem mais nem demoras, passear por um universo das linguagens, que é a linguagem formal. Nós vamos aqui passear basicamente pela observação da linguagem formal. Tanto que o título da nossa história hoje aqui é a gramática e as suas respectivas partes. Você, meu camarada, não menospreze as questões que lidam com aspectos formais gramaticais. Há muitos seres humanos que dizem assim: ah, mas não precisa de gramática, porque na prova de linguagens enêmica não tem gramática. Eu digo, como que não tem gramática? Como que não vai haver a exploração da linguagem formal da língua portuguesa? A gramática, se não é um motivo para uma questão direta, a gramática é um subsídio, é como se fosse uma munição para poder fazer você interagir melhor com os textos e também com a sua redação. Então nós vamos dar essa passeada aqui pelo universo da comunicação, das linguagens, em especial dos aspectos gramaticais. Esse é o objetivo da aula de hoje. Eu espero que todos aproveitem, e se houver alguma dúvida, não sei se há possibilidade, mas contacte aí alguém da produção para trazer a dúvida até aqui, porque até o ano passado o palco era mais embaixo, então a própria pessoa trazia o bilhetinho com todas as suas emoções. Agora você tem que solicitar alguém para trazer aqui, tá? Então passa por uma triagem antes, também tem essa. De vez em quando está levantando aqui a camisa, parece assim, entendeu? Mas é porque está um ventilador aqui, aí tem uma frescurinha que vem assim de baixo para cima, está dando uma levantada, de vez em quando eu vou fazer assim para não... Mas enfim, vamos começar nossas histórias. Pois bem, estamos começando aí, tudo que vai aparecer aí nos slides está no seu material, tá bom? Então você pode acompanhar pela sua apostila. Entre uma conversa e outra, nós resolveremos algumas questões, mas está lá na página 11 do seu produtivo, maravilhoso, colorido e cheiroso material. Lá no início aí na sua apostila, na página 11, você tem competência da área 8, vem as habilidades. Essa competência e essas habilidades são exigidas para a prova de linguagens do Enem. E eu vou só ler aqui a competência da área 8 para que você tenha uma justificativa para esta aula. Veja, compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. E eu chamo a sua atenção para a habilidade 27, que diz: reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação, e é com base nessa habilidade 27 que nós vamos caminhar hoje. Muito bem. Para começar aqui, os nossos primeiros passos trazem aí um pouco do que é linguagem. Linguagem é tudo aquilo que comunica, tudo aquilo que gera algum tipo de comunicação. Eu posso dizer que é um tipo de linguagem. Agora, nós podemos imaginar que existe a linguagem verbal
e existe a linguagem não verbal. Existe a linguagem que se utiliza da palavra, seja ela escrita ou falada, e existe a linguagem que se utiliza de outros códigos, que são códigos os mais variados possíveis. Não sei se você sabe, mas a linguagem não verbal se utiliza de todos os sentidos possíveis, e quando eu digo sentidos, eu estou me referindo às impressões sensoriais. Então, a linguagem não verbal solicita de você as impressões sensoriais para que você possa captar comunicação. Cores comunicam, cheiros comunicam, texturas comunicam. A maneira como você, neste exato momento, está se comportando, comunica alguma coisa a mim. Isso é uma linguagem. O seu corpo é um instrumento de linguagem. O seu comportamento é um instrumento de linguagem. Agora, nós vamos deter as nossas atenções em uma faceta da linguagem, que é a linguagem verbal. Aquela que se utiliza do código linguístico, ou seja, aquela que se utiliza da palavra, seja ela falada ou escrita. Nós vamos inicialmente perceber como a linguagem verbal está sujeita a variações. É interessante perceber isso. É algo que está ao nosso redor, mas às vezes não percebemos com a devida atenção. Mas a linguagem verbal está sujeita a variações. E essas variações se dão pelos mais diversos fatores. Vamos aqui explorar alguns desses fatores de variação. Veja que você tem aí, uma tal variação regional, geográfica, ou que nós vamos aqui conhecer carinhosamente como variação diatópica. Na palavra diatópica, você tem uma raiz que é topo. Topo. O que diabo é topo? Lugar. Quando se faz um mapeamento de um lugar, você pode dizer que se fez um mapeamento topográfico. Topo é lugar. Se um dia alguém encontrar por aí a palavra topônimo, topônimo, isso é a maneira fresca de dizer nome de lugar. Topônimo é nome de lugar. Então, topo é lugar, daí é que vem a palavra diatópica. Então, é uma variação de acordo com a região, de acordo com as características geográficas do lugar em que o falante adquiriu habilidade linguística. Porque não é para dizer assim não, variação geográfica, regional, é aquela que ocorre dependendo de onde a pessoa nasceu. Não tem nada a ver, você pode ter nascido no Japão, com 1 mês de idade veio para cá, certamente você pode até nem reconhecer nada da língua japonesa. Não depende de onde você nasceu. Depende do lugar onde você adquire habilidade linguística. E aí, dentro dessa variação regional geográfica, nós temos alguns níveis que eu gostaria que você guardasse. Tem aí no seu material. Você tem um nível fonológico. Nível fonológico é o nível do sotaque, que está na pronúncia. E você reconhece muito bem pelo sotaque determinadas regiões, não? Ora, meu amigo, você que é cearense, da Gema, se eu pedir para você, por exemplo, dizer aqui, antes eu pedia para falar, porque era mais baixo, eu chamava alguém, mas não dá mais, a não ser que a pessoa suba aqui correndo, mas não dá mais, mas eu vou falar por você. Você que é cearense da Gema, você fala assim, eu tô com aperto, esse aperto foi por conta minha, tá? Aperto no coração. Você fala coração. Quer ver? Fala aí pro colega. Coração. Qual que é
a capital do Ceará? Você vai dizer Fortaleza. Você fala assim. Nós falamos assim. Aí você pega para alguém lá, que é lá do Sudeste, e pede para pronunciar as mesmas palavras. Um sudestino vai pronunciar coração. Pergunta para um sudestino qual que é a capital do Ceará, que ele vai dizer Fortaleza. Olha a variação no sotaque. Antes que alguém pergunte, tem uma pessoa bem ali perguntando no cartaz. É mentira, olha para cá. Antes que alguém pergunte, professor, que esse é o tipo da pergunta que se faz para professor de português. Né? E a introdução de toda pergunta que se faz para professor de português. Professor, qual é o certo? É coração ou é coração? Eu digo, meu filho, o certo é ter alguma coisa batendo no seu peito. A questão aí não é de certo e errado. A questão aí é de variação. Alguém caiu? De variação. Tudo bem isso ou não? Então não é para avaliar na perspectiva de certo e errado. Não é assim. Aí você percebe isso observando o sotaque de diversas regiões. Quem vai, por exemplo, ao Rio Grande do Norte, vai ouvir o pessoal dizendo dia, tia, evidentemente. Está entendendo? Quem é o técnico da seleção brasileira de futebol? Tite. Não é assim? É. Você vai lá para o interior paulista, você vai ouvir aquele R retroflexo. O que é esse R retroflexo? É o Rzinho que alguns por lá dizem quando vão pronunciar porta. Porta, porteira, portão, porcaria, amor. Não é assim? Agora, ó, deixa eu só dizer uma coisa para você. Por favor, a sua forma de expressão é a sua identidade, tá? Não perca essa identidade. Jamais. Uma pessoa que vai, por exemplo, ao Rio de Janeiro, que é daqui, vai ao Rio de Janeiro, passa um mês lá e volta dizendo, as coisas. É uma pessoa, entendeu, que não garantiu muito bem a sua identidade linguística na fala, né? Deixou-se influenciar rapidamente. Vai dizer, lasquei-me. Lasquei-me. Usa uma palavra tão nordestina com um sotaque tão fora da nossa região, né? Bom, existe essa variação no nível do sotaque, que é a variação fonológica. Mas também temos a variação que é no nível lexical, pensando na variação regional. No nível lexical. O que é esse nível lexical? É o nível da palavra, do vocabulário. E todos nós aqui somos capazes de entender que determinadas palavras são funcionais em uma região e não são tão funcionais em outra região. Nós usamos aqui determinadas palavras para designar algumas coisas e em outras regiões usam palavras diferentes para designar as mesmas coisas. Um exemplo disso, você vai à padaria comprar aquele pãozinho. Como que você chama o pãozinho lá? Carioquinha, tá? Por aí chamam pão francês. Lá em São Paulo é pãozinho francês. Lá no sul, no Rio Grande do Sul, chamam de cacetinho. Você não vai aqui chegar a uma padaria dizendo, tem cacetinho? Não vai. E depois ainda vai... Está quente, não vai fazer uma coisa dessas, pelo amor de Deus, porque aqui é outra coisa, aqui as pessoas entendem de outro jeito. Então pode ter no nível do vocabulário, da palavra, aquela bolinha de vidro, que usa para brincar, fazer brincadeirinha, como que se chama aquilo? Bila, aqui é bila, por aí chamam de bola de gude, o negócio que você empina lá, arraia, por aí chamam de pipa, papagaio.
quem traduziu a história da Cinderela não era nordestino, sabia? Porque na historinha da Cinderela diz que a carruagem dela, depois da meia-noite, vira abóbora. Mas se fosse um nordestino que houvesse traduzido, a carruagem não viraria abóbora, viraria girimum. E girimum é com J, hein? Pois bem, é possível também você perceber essas variações geográficas no nível sintático. O que é nível sintático? Ó, toda vez que alguém falar para você assim, ó, ei, vamos fazer uma análise sintática? Vamos sim. Vamos fazer uma análise sintática. Alguém diz para você, vamos fazer uma análise sintática. Análise sintática é a análise de frase. Não esquece, análise de frase. Você está analisando como as palavras e expressões se comportam dependendo da frase em que ocorrem. Então, quando eu uso sintaxe, eu me refiro à frase. A frase. E existem diferenças geográficas também quanto à confecção, à elaboração da frase. Eu queria deixar aqui bem claro que existe uma diferença muito grande, todo mundo aqui nota isso, entre o português sul-americano, também conhecido como português brasileiro, e o português europeu, que é o português de Portugal. Aqui tem um cidadão que é português, que de vez em quando fala comigo, você percebe a diferença. Eu estava até comentando com o ser humano, tá ali ele, estava comentando com o ser humano, olha para cá, que é assim, ó, como é engraçado você falar com um português, porque em tese ele está usando a mesma língua que eu, que é a língua portuguesa, mas às vezes eu não entendo o que ele está dizendo, eu não entendo o que ele está dizendo, e a frase que o português usa lá em Portugal, às vezes é diferente do que a gente usa aqui. Vou dar um exemplo. O brasileiro constrói uma frase assim, ó. Os alunos estão estudando na Academia Enem. Os alunos estão estudando. Isso é brasileiro. Isso é brasileiro. Lá em Portugal, eles não dizem os alunos estão estudando. Lá em Portugal, eles dizem os alunos estão a estudar. A estudar. Olha como a construção da frase é diferente. Aqui você está passando pelas vias onde tem algum tipo ali de reforma na via, não é difícil de encontrar. Aí você vê lá uma plaquinha assim, ó, homens trabalhando. Isso é porque é aqui no Brasil. Se fosse lá em Portugal, seria como? Homens a trabalhar. Então veja como há diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal, no nível da frase, da elaboração da frase. Isso também é uma variação geográfica de linguagem. E também no nível semântico. Nível semântico é o quê? É o nível do sentido. Ora, algumas palavras ou expressões que nós utilizamos podem ter um sentido bem diferente em outras regiões, ou podem nem sentido ter, né? Imagina que você conheceu um amiguinho que acabou de chegar do Rio Grande do Sul. Aí você está ali conversando com ele, você está com um copinho descartável na mão, daí você passa para ele o copinho descartável e fala assim, ó, amiguinho do Rio Grande do Sul, rebola no mato para mim, por favor. Se você disser a ele, rebola no mato, ele pode estranhar. Ele pode pensar que é o quê? O concurso de dança na floresta. Rebola no mato é o quê? Uma swingueira na selva. O que é rebola no mato? É uma expressão que tem um sentido para nós, para outros podem ter outros sentidos ou até sentido nenhum. Isso acontece muito. Nós aqui, por exemplo, cearenses, cearense não dá a volta, arrudeia,
Cearense não vigia, pastora. Não é não? Cearense não ri, ele se abre. Tu está se abrindo de quê? Não é não? Cearense não percebe, ele dá fé. Eu dei fé. Então nós temos expressões que adquirem sentidos que são muito bem compreendidos na nossa região e talvez em outras regiões não sejam tão bem compreendidas. Isso está no nível do sentido. Então, quando você pensar nessas variações geográficas, regionais, pense que elas se dão em diversos níveis, que vão desde o sotaque, passando pela palavra, indo para a frase e para a significação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês, que eu tenho essa preocupação. É preocupação de professor, eu estou doente. É preocupação de professor? Tá bom? Vocês estão entendendo direitinho o que eu estou falando? Eu estou falando claramente com vossas excelências? Estão confortáveis? Quem está do seu lado está perfumado? Pois pronto. Vamos lá então ver um outro tipo de variação, que é a chamada variação histórica, que é mais do que natural de perceber, porque evidentemente a língua sofre modificações com o passar do tempo, porque a língua, assim como qualquer organismo vivo, vai se modernizando, e a língua é algo vivo, fundamentalmente humano, e como o ser humano se moderniza, a língua acompanha essa modernização. Tá aí um exemplo para você, ó. Em tempos remotos, usavam aqui a expressão vossa mercê. De vossa mercê, com o tempo, passou para vós mercê. De vós mercê, passou para você. De você, passou para ser. De ser, passa para VC. E às vezes não bota nada, bota um emoji, um dedo apontando. Não é não? Essas expressões são assim. Por exemplo, antigamente, quando alguém queria sair, dizer assim, eu estou indo, já está na hora de eu ir. Aí antigamente, dizia assim, ó, a pessoa dizia que já estava para sair, para ir de algum lugar. Aí quem estava lá dizia, não vá ainda, não vá ainda. O povo naquele tempo tinha essas histórias, não vá ainda. E quem estava saindo dizia, não. E dizia, vamos em boa hora. Só que é uma expressão muito longa para dizer que está na hora de sair, né? No meio dá até para desistir e ficar, né? Vamos em boa hora. A gente não gosta de expressões muito extensas. Ninguém aqui aciona o interruptor para acender a lâmpada. O que você faz? Ligar a luz, que é mais rápido. Até palavras curtas o pessoal reduz mais ainda. Estômago, bucho. É verdade. Aí esse vamos em boa hora foi reduzindo e virou o quê? Vamos embora. Só que continuou evoluindo aí. Do vamos embora passou para vambora. Bora. Bó. Ó, você vê que sai de vamos em... Ó o dinossauro, Tiranossauro Rex. Vamos em boa hora. Aí evolui, vira um calango. Bó. Bó. Ou então não diz nada, faz só... Já vai. É verdade, isso é evolução da língua. A língua está evoluindo. É verdade. Entendeu? Teve um rapaz aqui que falou assim, evoluindo para trás. Não pode. Evoluindo só pode ser para frente. Então está evoluindo. Eu mesmo ali embaixo, antes de subir aqui, ouvi dois camaradas aí conversando. Eles estão bem ali, ó. Conversando. E eu achei interessante como eles falaram.
Um perguntou para o outro assim, ó, bola amar. E o outro respondeu, só. Eu pensava que era uma escala musical, sabe? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas não, é um diálogo. Bola amar. Só. Bó é vambora, lá é lá mesmo, e má, redução de macho. Eu não vou entrar aqui no mérito. E só é para dizer que sim, acredito, né? Muito bem. Além da variação que é histórica, a língua variando com o passar do tempo, queria que guardasse o que eu vou dizer agora. Você tem também a variação que é social, que a gente chama de variação diastrática. Está aí no material. É variação social. Agora, pelo amor de Deus, não saia daqui pensando assim, ó. Ah, já sei, não vou nem escutar o que esse doido está falando, porque variação social eu sei. Variação social é assim, pobre fala errado, rico fala certo. Tem nada a ver. Nada a ver. Compreende isso? É uma variação não em relação à condição socioeconômica, não é isso. É uma variação dependendo do grupo social em que o indivíduo está inserido. É o grupo social. Vamos lá. Pronto, quem está pertinho aqui dá para perguntar. Colega, você do boné, tudo bem com você? Levanta o braço não, pô, pensa que eu estou falando com essa caixa de som aqui. Está aqui meu amigo. Como é seu nome? É o Eric. E-R-I-C. E-R-I-K, para ficar mais bonito. Aí tem o C e o K para acabar. Fechou. Sabia que eu tive uma aluna chamada Maria? Maria a pronúncia. Escrevia assim, ó, M-A-H-R-Y-A-H. Eu nunca vi esculhambar tanto um nome tão simples, Maria. Eu chamava até de Mariah, para valer a pena, né? Porque bota tanta letra para dizer Maria, não vale nem a pena, né? Sim, meu amigo Eric. Eric, você vai passar para quê? Música. Ops. Meu amigo Eric vai cursar música na universidade. Quando ele estiver lá no curso de música, Eric, quando você estiver lá, você vai adquirir algumas formas de expressão que você ainda não tem. Que são formas de expressão que você adquire quando faz parte do grupo social daqueles que cursam a faculdade de música. Quando você ingressar nesse grupo social, você vai adquirir um vocabulário. Quem for fazer medicina, quando estiver no curso de medicina, vai adquirir um vocabulário que ainda não tem. Porque você vai fazer parte desse grupo social de quem estuda medicina, do grupo social dos médicos. E aí, por causa desse grupo social, você adquire uma forma de expressão. Deixa eu colocar aqui umas palavras, aí você me diz qual é o grupo social. Qual é o grupo social que está por trás dessas palavras? Olha as palavras. Positivo, operante, diligência, meliante, a bala foi deflagrada, não caiu, foi ao solo, veio a óbito. Expressões assim são típicas de qual grupo social? Policiais, está vendo? Está vendo que dependendo do grupo social tem uma forma de expressão? Isso é variação diastrática. Que aí você reconhece quando percebe o emprego de gírias, termos técnicos, jargões. Professor, o que é jargão? Jargão não é um termo técnico. Jargão também não chega a ser uma gíria, mas são palavras e expressões que são típicas de determinados grupos, principalmente grupos profissionais. Por exemplo, os exemplos que eu acabei de dar, né? Positivo, diligência, bala deflagrada, essas coisas, isso aí faz parte do jargão policial. Ou seja, é um vocabulário, são expressões que são empregadas
no universo profissional dos policiais. Tudo bem isso ou não? Tudo bem? Muito bem. Eu queria convidar você a ver aqui uma outra variação. Essa aqui já é variação de situação, de comunicação, variação de registro. E aí envolve o registro formal ou o registro informal de linguagem. Aqui você tem um camaradinha falando com a professora para variar está segurando um lápis ou uma caneta, e aí o camaradinha fala assim, ó, aê, professora, eu e os brother tudo tipo assim, não estamos achando maneira as paradinhas do Nil português. E a professora, que diabo é isso, né? Mas veja, nós, para dar um exemplo bem simples, nós vestimos a linguagem de acordo com a situação, né? É como uma roupa. Você põe a roupa de acordo com a situação. Você não vai, foi convidado para um casamento, mais tarde você vai ao casamento, ótimo. Aí você vai com camiseta regata, aquele bermudão florido, cheio de marca de pasta de dente que pinga quando você está escovando, e aquelas sandálias havaianas com um prego segurando o cabresto, que parece assim patins. Você vai andando, chega a sair faísca. Você vai desse jeito a um casamento? Não vai. Você não vai também à praia de terno e gravata, né? Não vai. Você veste a roupa de acordo com a situação. Então você está falando com o namorado, com a namorada, você não vai dizer assim, por obséquio, permita-me oscular-te a face. Mas você leva um tapa tão bem dado, que a pessoa vai oscular tua mãe. Tá pensando que eu saí de cá para ser osculada? E oscular é beijar. Veja, você não vai falar assim. Você não vai também escrever uma carta ao presidente da república, botando lá, diz aí Temer, chapa. Não vai. Tudo vem de acordo com a situação. E a linguagem, ela vem assim, se adaptando camaleonicamente às situações. Bom, eu queria, antes de passar aqui para outras conversas, confirmar aí esse primeiro momento. Lá na página 12 do seu material, a primeira questão, vamos resolver, aí você me diz a resposta, e aí eu saio deste primeiro assunto, ingresso nos demais. Podemos? Na página 12, tem ali os exercícios de aprendizagem. E a primeira questão traz uma tirinha do maravilhoso, indiscutível, fundamental Chico Bento. Eu juro que eu não estou enxergando o que o Chico Bento está dizendo. Mas eu acho que é assim, ó. Professora, quem estiver vendo, filho, me auxilia, porque eu esqueci meus óculos em algum banheiro. Então não sei, estou sem óculos. Então eu falo, professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? E a professora e a tarantada disse, claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz o dever de casa hoje. Eu acho que é isso. Pois bem, tá vendo o Chico Bento fazendo bullying com a professora, né? Descalço que só ele. Na questão 1, responde para mim agora, diz qual é a alternativa correta, mas diz para abalar as estruturas fundacionais da educação brasileira. Diz qual é a resposta para que eu possa ter a consciência de que este momento é a minha cura, porque eu estou gripado. Vamos lá. O personagem Chico Bento, gente boa, representa o menino da roça, como é geralmente conhecido. Os traços linguísticos de sua fala caracterizam qual variante? Diastrática, diatópica, histórica, situacional ou erudita? Qual é a resposta? Está na alternativa? Alternativa B, de beleza. Muito bem, porque você tem traços marcantemente regionais na fala do Chico Bento. Perfeito. Antes que alguém pergunte, essa história de variação erudita é quando você percebe uma linguagem, pode até anotar aí do ladinho, uma linguagem que é
excessivamente formal, que é muito formal. Uma linguagem de uma formalidade muito elevada, aí se torna uma linguagem erudita, coisa que não ocorre certamente na fala do Chico Bento, né? Tudo bem? Tudo bem. Agora, colegas, eu vou só aqui, em sua homenagem, acima de tudo, tomar aqui um pouquinho de... Leve a mal, não. Só um pouquinho. Para molhar. Saúde aí a todos vocês. Ao povo ali, eu estou aqui. Ó. Vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu ventilador, que parece que ele está cozinhando no vapor, né? Porque pega a parte quente e traz para cá. Mas vamos lá. Ei, a gramática, hein? Quem gosta de gramática, não levanta o braço. Claro, todos nós amamos gramática. E se não ama, meu chapa, aprenda a amar. Nem que seja por uma coisa chamada redação, que é fundamental. E também para você saber utilizar esse recurso, a gramática, quando for necessário. Olha as divisões da gramática. Ó. Fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. É uma divisão muito lógica, porque fonologia é o som, morfologia é a palavra, sintaxe é a frase e semântica é o sentido. É uma divisão muito justa. Vamos ver aqui, passear um pouco sobre cada um desses momentos. Vamos começar aqui pela fonologia. A fonologia, como já falei, observa os sons que compõem a língua. Esses sons são chamados de fonemas. Eu mesmo, neste momento, estou me utilizando de uma série de encadeamentos sonoros para gerar a minha comunicação oral. Esses encadeamentos sonoros se dão por meio de pequenos segmentos chamados fonemas. Quantos fonemas são necessários, por exemplo, para a pronúncia da palavra bola? Bola, quantos sons tem aí? B, O, L, 4. Quantos fonemas são necessários para pronunciar a palavra sangue? Sangue. Letras, ó, tem 6 letras. Quantos fonemas tem na palavra sangue? Aí, pega cada letra e vê qual que é pronunciada. O S é pronunciado? É. Esse A é pronunciado? É. O N é pronunciado? Não. Mas como não é pronunciado? Não é. Pronuncia para mim a palavra nada. 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 Pronuncia só o primeiro som dessa palavra. Na é o escambau, porque na é o N e o A. É só o primeiro som. É ne. Diga ne. Ne. Olha para o colega e fala ne. Coisa linda. Olha, esse som ne não está na palavra sangue, né? Não está. Esse é o som do N. Você não fala sangue. Ei, está saindo sangue do teu pé. Você não fala assim? Então esse N não é pronunciado. Esse N aí é como se fosse um tio. Ele vem apenas para indicar que a vogal que vem antes é nasal. Mas o A e o N tem um som só. Então o S é pronunciado. O A e o N tem um único som, que é esse an. O G é pronunciado? É. O U é pronunciado? Não, você não fala sangue. Então o GU corresponde a um som só. E o E no final é pronunciado. Quem fala sangue, esse E tem som de I, né? Eu tenho uma amiga que é de Santa Catarina que ela fala assim, leite quente dói o dente. Então ela iria pronunciar sangue, né? Mas é uma questão regional. Mas veja que tem 4 fonemas para você pronunciar a palavra sangue. Ei, eu sei que é bem quarta-seriano, mas me diz só uma coisinha. Só para lembrar. Porque vai que uma lembrança dessas, eu até digo assim para os meus aluninhos por aí. Os aluninhos por aí.
Uma lembrança dessas pode não ser nada. Mas o problema não é esse. O problema é, e se for alguma coisa? Vale a pena lembrar. Como é que se chama quando eu tenho duas letras que correspondem a um único som? Como é o nome disso? Duas letras que correspondem a um único fonema. Como se chama isso? Dígrafo. Dígrafo. Olha aí, ganhou o prêmio. Passa para ela. Dígrafo. Ei, e quando eu tenho uma letra que corresponde a dois fonemas, como é que eu chamo? Pessoal, isso não existe não. Existe sim. Existe não. Existe sim. Na palavra táxi. Táxi. Tem o T, tem um A e aparece o X. Esse X equivale a quais sons? É como se fosse um K e um S, né? Dois sons. Táxi, ó. Dois fonemas. Ó. Quando você tem uma letra para dois fonemas, como é o nome disso? Exatamente. Dífono. Dífono, que é uma letra para dois fonemas. Dígrafo é quando você tem duas letras para um fonema. Ei, só por descarrego de consciência, deixa eu ver se, olha, cadê? Ai, mentira, não funcionou. É aqui? Ih, tá aqui, pronto. Pô, 10 anos fazendo esse negócio e eu não aprendo, né? Já viu? É porque tem um negocinho vermelho que sai. Onde é que aparece o troço vermelho? Eu não quero mais saber desse negócio vermelho que aparece. Sabe um pontinho vermelho quando a gente faz assim, ó? Não deixa pegar no teu olho não que segue. Ó, tentei, mas não deu. Presta atenção aqui, ó. Na palavra sangue, quantos dígrafos tem? Quantos dígrafos tem na palavra sangue? Quantos dígrafos? Quantos são? Esse GU são duas letras, mas corresponde a um fonema. Então, GU é dígrafo, concorda? Esse AN tem duas letras, mas corresponde só a um fonema. Então, esse AN também é dígrafo. Tudo bem? Tudo bem? Há uma diferençazinha. O GU é um dígrafo que tem como base uma consoante. Aí você chama de dígrafo consonantal. O AN é um dígrafo que tem como base uma vogal. Aí você chama de dígrafo vocálico. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Passando aqui adiante. Uma perguntinha para você. Você sabe o que é ortoepia? Pode também chamar de ortoépia. Você sabe o que é ortoepia? Todo mundo aqui sabe o que é ortografia. O que é ortografia? É a escrita padrão. O que é ortoepia? É a pronúncia padrão. Você concorda comigo que às vezes nós escrevemos a palavra de maneira equivocada, porque antes nós pronunciamos de forma equivocada? Concorda? Por exemplo, uma das perguntas mais comuns em sala de aula brasileira. O aluninho levanta o braço, nessa época tossindo ainda, levanta o braço, pergunta, professor, estou com sede. Eu posso ir ao bebedouro? Aí eu digo, vai Pokémon, vai. Mas eu penso comigo, mal sabe o Pokémon sedento, que bebedouro é ele, porque bebedouro é quem bebe. O lugar onde se bebe água é o quê? Bebedouro. Mas quem que fala bebedouro também, né? Professor, eu moro mal. Moro mal. Do lado da minha casa tem um local lá, matam animais para comercialização da carne. Eu moro do lado de um matador. Filhinho, se você mora ao lado de um matador, você é uma vítima em potencial. Solicite segurança. Porque matador é quem mata. Se é o lugar onde se matam animais, é o matadouro. Pessoas antes de vir aqui para a Academia Enem, passei no salão de beleza para dar aquela esticada, maçarico, prendi.
Foi legal. Eu fui lá perto de cá, tem uma cabeleireira. Todo mundo fala cabeleireira, mas seria cabeleireiro, madeireira, manteigueira. Aí a pessoa sabe, isso é tão prazeroso. Prazeroso é o escambau, é prazeroso. Aí já não tem o i. Quem gosta de participar daquele ritual de degustação do crustáceo, às quintas-feiras? Você vai lá solicitar, eu quero 3, não, hoje eu estou com fome, quero 4. 4 caranguejos ou 4 caranguejos? É com i ou sem o i? Com i ou sem o i? Se vier com o i, exige que venha com uma pata a mais, né? Porque é caranguejo, não é caranguejo, não. Ah, professor, tá bom, até parece que decorar isso aí ajuda alguma coisa. Eu falo do jeito que eu quero e para mim nunca foi empecilho. Não é empecilho, é empecilho. Ah, tá bom. Quer dizer que falar certo agora é privilégio de professor de português, é? Não é privilégio não, filho, é privilégio. Ou fica só corrigindo a gente. Isso é próprio de professor mesmo. Próprio é o escambau. É próprio. Para de me corrigir, professor, já estou ficando frustrado. Frustrado nada. Frustrado. Professor, estou com raiva de você. Estou vendo a hora que a gente se degladiar. Degladiar é o escambau, é digladiar. Você é aficionado nessas coisas. Não é aficionado, é aficionado. Pessoal, isso aí não resolve nada, o que resolve é leitura. Eu mesmo agora estou lendo um livro que é intitulado, pode parar de ler, filho. Que não é intitulado, é intitulado. Pessoal, eu peguei, foi abuso agora do senhor e da leitura. Vou pegar todos os meus livros e vou doar para a primeira instituição beneficente que eu encontrar. Beneficente é o escambau, é beneficente. Pois então eu entrego para o primeiro mendigo que aparecer. Mendigo nada, mendigo. Pois eu vou queimar tudo, se eu vou assistir televisão. Agora a televisão é tanta violência, né? É assalto, é sequestro, é estrupo. Estrupo nada. Estupro. Tem gente que pensa que é uma torneira e ainda fala estrompa. Então a pronúncia adequada diz respeito à ortoepia. E aí eu queria só aproveitar esse momento para poder trazer para você uma questão mais textual, que é como a sonoridade é explorada no texto, que é bem bacana. Olha só esse trechinho, que é de uma canção do querido, saudoso e imortal. Estou mostrando a barriga, não estou? Querido, saudoso e imortal, está vendo a barriga? Imortal, Belchior, faleceu ano passado, querido Belchior. Eu até costumo dizer que o Belchior, na verdade, ele não faleceu ano passado. Ele nasceu para muita gente que nem conhecia e passou a conhecer, né? E tem uma canção do Belchior que se chama Como Nossos Pais. Conhece essa canção? Conhecem sim. Ó, toda vez que alguém perguntar para você, aprende uma coisa de concurso, chapa. Aprenda. Toda vez que alguém perguntar se você sabe alguma coisa, diga que sabe. Para concurso. Conhece essa canção? Conheço. Aí é por cante? Canto não. Canto se eu quiser, vida é minha. Então te provar agora. Minha palavra basta. Sabe que é para mostrar que você sabe, pô. Por mais que não saiba. É tipo tem, mas está faltando. Mas vamos lá. A canção é assim, ó. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Conhece a canção? Aí tem uma parte que fala assim, ó, na voz do Belchior. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, eu não vou voltar para o sertão. Pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Vejo vir vindo no vento. O que você está percebendo aí, filho, hein? Vejo vir vindo no vento.
É o barulho do vento. Professor, você está frescando? Tô não. Alguém já leu um poeminha? É do Manuel Bandeira. Chama-se Trem de Ferro. O poema começa assim, ó. Café com pão, café com pão, café com pão, passa boi, passa boiada, café com pão. Levei uma vez para a sala de aula, aí um aluno lá atrás levantou o braço e falou assim: professor, eu tenho uma opinião sobre esse poema. Eu digo, meu filho, diga, externalize. E ele disse: ô poema besta. Acho tão legal quando a pessoa é sincera. Ô poema besta. Eu digo, é mesmo, argumente, argumente. Aí veio o argumento deles, muito sólido, né? Tá com fome, é? Café com pão, para mim tá com fome. Eu digo, terminou? Eu terminei. Filho, quero só dizer duas coisas. O nome do poema é Trem de Ferro. Quando vem café com pão, café com pão, café com pão, você tem que extrair daí duas informações. Primeiro, que o trem parte bem cedinho. Aí ele, como é que você sabe? Se partisse na hora do almoço, era feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. Segundo, não perceba só a mensagem em si, o conteúdo. Perceba a sonoridade que é importante. Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, café. É o barulho do trem, chapa. Você percebe o barulho do trem. Quem conhece essa música? Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Zeia, zeia, senhorinha. Conhece? Como é que essa música começa? Chama-se História de uma Gata, do Chico Buarque. História de uma Gata. Olha como é que essa música começa, ó. Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. O que você está ouvindo aí, querido? O miado do gato. Então aprende a ouvir o texto. Aprende a perceber o extrato sonoro do texto, que também é significativo. E para ver se você realmente percebeu isso, convido você à segunda questão do nosso material. Vamos dar uma olhadinha na segunda questão do nosso material. Resolvemos a primeira. Vamos ver a segunda questão do material. A segunda questão que está de acordo com a ordenação lógica logo após a primeira. Veja só. Tem um textozinho aí que é uma canção de Caetano Veloso, que ontem esteve por aqui, né? Lá no aterro pela comemoração do aniversário de Fortaleza. Lá ele cantando e saltitando. Aí ele cantou essa canção. Chama-se Chuva, Suor e Cerveja. Bom, pelo menos uma dessas três nós já temos agora. Suor, né? A canção é assim, é uma marchinha de carnaval. Quem quiser faz assim. Eu não vou cantar não. Não vou cantar porque estou com a voz já se acabando. Mas vou ler, mas você faz de conta que é marchinha de carnaval. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva está caindo e quando a chuva começa, acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure o meu Pierrot molhado. Pierrot é palhaço em francês, tá? Desde ser maldoso. Segure o meu Pierrot molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. Aí está pedindo para dizer de novo, eu não vou dizer. A próxima, se eu gaguejar, é porque é um trava-língua, né? Vamos tentar não gaguejar. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Vamos ver aqui, então, a questãozinha. Na construção dessa letra, o autor utiliza-se das aproximações entre dígrafos e sons vocálicos, num misto de aliteração e onomatopeia. Ei, o que é aliteração? Tem aí no seu material. Aliteração é a repetição de sons consonantais, criando uma imagem para o leitor. Eu dei aqui vários exemplos, né?
Aqui no trechinho da canção, vejo vir vindo no vento, qual é o som que se repete? Que cria uma imagem, que é a imagem do barulho do vento. E onomatopeia, o que é onomatopeia? Onomatopeia é a recriação verbal de um som. É quando você percebe que num determinado momento de texto, há uma intenção de reproduzir um som característico. Professor, eu não entendi uma coisa. Tudo bem, esse vejo vir vindo no vento, tem o barulho do vento. E eu sei que tem uma aliteração, porque repete esse V. E esse V é consoante. Quando tem repetição de consoante, para gerar um efeito, é a aliteração. Mas isso aí também é o barulho do vento. Não é para ser onomatopeia, não. Agora endoidei. É onomatopeia ou é aliteração? Meu filho, deixa de ser desse jeito, que é assim, ó. Numa situação dessa, você diz assim. Você diz que por haver a imitação do barulho do vento, você tem uma onomatopeia. E essa onomatopeia é gerada por meio de uma aliteração. Então, a aliteração gera a onomatopeia. Tudo bem? Tudo bem. Ei, me diz uma coisa. Qual é das alternativas aquela que traz uma sonoridade que melhor enfatiza, que melhor destaca o barulho da chuva ao cair? Qual é? Qual é a alternativa? Dá uma olhadinha nas alternativas e, por favor, não só lê, mas perceba a sonoridade de tudo que você está lendo. Qual é a alternativa que traz uma sonoridade que se aproxima de maneira assim, mais destacada do barulho da chuva ao cair? Qual é? Qual que é? É o que, amiga? D de Deus. Que menina religiosa. Vamos ver aqui a D. Ladeira abaixo, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Filhinho, ó, você fechar os olhos, ó. Ladeira abaixo, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Tá chovendo. Você percebe a chuva, não? O barulho da chuva. Ladeira abaixo, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. A repetição desses fonemas consonantais dá uma impressão de reforço ao próprio barulho da chuva. Então, a segunda questão, resposta alternativa D. Alternativa D de Deus, segundo minha amiga. Muito bem. Deixa eu perguntar aqui novamente aos queridos do Conselho de Jovens. Caras, com vocês passa tão rápido. Queria que toda a sala de aula fosse assim. Assim, não quente, né? Mas assim, com muita gente e com bastante atenção. Quero só fazer essa pequena pausa para parabenizar cada um de vossas excelências pela atenção que estão dispensando a aula. Fico muito feliz, porque mostra um compromisso muito legal com você mesmo e com quem está ao seu lado. Acho bem legal isso. E comigo também, né? Me deixa entrar no meio, porque é legal saber que eu estou conseguindo de alguma maneira trazer sua atenção para cá. Ei, vamos falar mais coisas? Aí eu quero falar mais coisas. Vamos para morfologia? Rapidinho. Morfologia, já estamos lidando com a palavra. E quando a gente lida com formação de palavra, isso aí é uma questão morfológica. Eu queria te lembrar aqui alguns processos de formação de palavras, tá? Alguns processos. O primeiro deles é esse, ó, siglonimização. Aí você, que diabo é isso? Siglas. Sabia que as siglas são responsáveis pela formação de palavras? É verdade. Por exemplo,
Alguém aqui já viu a sigla UFO? UFO, UFO. Sabe o que é isso? É uma sigla dos nomes em inglês para objeto voador não identificado. UFO. A partir dessa sigla, eu posso formar algumas palavras, não? Ufologia, ufólogo. Você sabia que algumas siglas são utilizadas como se fossem palavras, apesar de serem siglas? Quando isso acontece, a gente diz que a sigla sofreu uma nominalização. A sigla sofreu uma nominalização. Você usa a sigla como se fosse palavra. Quer um exemplo disso? Enem. Muitas vezes você usa a sigla Enem como se fosse uma palavra. Há quem passe até para o plural, que eu já ouvi gente dizendo. Eu já fiz 2 Enems, como se fosse uma palavra. Quer um exemplo de uma sigla que ninguém sabe que é sigla? Ninguém é demais, mas pouca gente sabe. Laser. Laser é uma sigla, mas você usa como palavra, que eu sei. Laser é uma sigla dos nomes em inglês. Assim, Light and Amplified System Release of Radiation, alguma coisa assim. Mas laser é uma sigla. Alguém aqui já viu uma sigla que serve para representar uma substância inseticida das mais conhecidas? Todo mundo em casa tem lá embaixo da pia o botijão e um Baygon atrás. Não sei se pode fazer propaganda do Baygon, mas fiz. Pega a Baygon, o inseticida, bota um pouquinho no olho, aí vê a composição química do Baygon. No meio lá tem o DDT, que é uma sigla para a substância inseticida, muito conhecida. É daí que vem a palavra dedetizar. A palavra dedetizar, dedetização, vem da sigla DDT. O professor pensava que era detetizar. Detetizar. Claro que não. Não precisa de detetive para achar barata. É dedetizar. Dedetização. Porque vem da sigla DDT. É bom saber essas coisas. Quando a pessoa perguntar, você diz, vem de DDT. Redução. Meu filho, tem palavra que é enorme. Aí você reduz e nessa redução cria novas palavras. Por exemplo, motocicleta. Reduz, cria qual palavra? Moto. Microcomputador. Reduz e dá o quê? Computador ou micro? Se puser PC, PC é sigla, né? PC é sigla. O que mais? Ultrassonografia. Ultrassom. Você está com um probleminha respiratório, sei lá o que, garganta, escambau. Aí você vai procurar um especialista médico. O otorrinolaringologista. Meu amigo, olha o tamanho da palavra. Já pensou você lá na clínica, marcando a consulta com... Você está no estado bem avançado de putrefação. Aí vai lá. Eu queria marcar a consulta com o otorrinolaringo. Morreu. Na metade da palavra morre. Aí faz o quê? Reduz. Reduz e dá o quê? Otorrino. Pessoal, essa palavra é gigantesca, né? É a maior palavra da língua portuguesa? Não. Tem palavra bem maior. A maior palavra da língua portuguesa tem 44 letras, se eu não me engano. 44, eu acho. Não sei, nunca contei. Pessoal, não é possível que você tenha dito isso e não vá aqui dizer pra gente qual é essa palavra. Filho, com toda sinceridade, olha para mim. Você acha que eu não tenho o que fazer para estar decorando uma palavra de 44? Sabe como é o nome disso? Cultura inútil.
Eu sei que é uma palavra que designa uma doença causada pela inalação de cinzas vulcânicas. Agora, eu nunca que ia decorar uma palavra como pneumo ultra microscópico sílico vulcânico niótico, né? Porque é uma palavra, e com toda sinceridade, entendeu? Mas dá para botar, ainda fica maior se botar no plural, ainda parece um S, né? Pneumo ultra microscópico sílico vulcânico nióticos. Aumentou. Vamos lá, onomatopeia, que é quando a palavra nasce da imitação de um som. Aí exemplos, ó. Crocante, ó. Crocante, não parece que você está mastigando uma batatinha Ruffles. Crocante, ó, é um som. O que mais? Miar. Qual é o bicho que cricrila? O grilo, porque é baseado no som que o grilo faz. Cri, 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 assim vai. Hibridismo, sabe o que é hibridismo? É quando a palavra é formada por radicais de línguas diferentes, de idiomas diferentes. Aí é uma palavra híbrida. Um exemplo, ó. Burocracia. Buro é do francês, cracia é do grego. Junta, você cria uma palavra híbrida, porque é uma palavra formada por radicais de idiomas diferentes. Isso é um hibridismo. Passando aqui para ver o que tem depois. Você tem a derivação. Quando é que você tem uma palavra derivada? Quando a palavra é formada a partir da aplicação de prefixo e ou sufixo. Aqui um exemplo, ó. Infeliz. Vem da palavra feliz. Para formar, põe o prefixo in. Felizmente, vem da palavra feliz. Para formar, põe o sufixo mente. Infelizmente, vem da palavra feliz. Para formar, você acrescenta prefixo e sufixo. Toda vez que houver esse movimento, você tem uma palavra derivada. Palavra formada por derivação. E a composição acontece quando você tem uma palavra que é formada pelo agrupamento de outras palavras. Por exemplo, ponta, que se agrupa a pé, junta dá o quê? Pontapé. Então, já não é uma palavra derivada. Você diz que é uma palavra composta. Palavra composta, porque é formada por composição, agrupamento de outras palavras. Outrora é a junção das palavras outra e ora. Petróleo é a fusão das palavras pedra e óleo. Sacrifício, sacro e ofício. Quando você tem a palavra formada pelo agrupamento de outras palavras, composição. Ei, mas nós inventamos muita coisa também, hein? Eu gosto muito de inventar palavras. Você gosta de inventar palavra? Eu gosto de inventar palavra. Eu uso muito a palavra enêmico. Uma vez um aluno meu pôs na redação, alegando que se eu digo é porque existe. Bom, faz sentido, porque eu não posso dizer alguma coisa que não existe. A partir do momento que eu digo, passou a existir. Mas não existe oficialmente, né? Aí é que tá, né? Aí a pessoa botou enêmico na redação. As pessoas fazem isso na redação. Às vezes por causa daquelas nós que não podem repetir palavra, né? Aí eu não posso repetir. Cuidado com essa noia de repetição. Me lembro uma vez de uma redação que o camarada, para evitar a repetição de manifestante, botou protestante. Vai evitar a repetição, fica pior, né? Pior. Ou então bota expressões, para evitar a repetição de água, bota líquido precioso. Eu digo, é petróleo? Ou então quer mostrar repertório, bota o H2O, né? Tem essa. Mas olha, colega, eu gosto de inventar palavras, e muita gente gosta também. Quando a palavra é criada, inventada, nós temos um neologismo. Dá uma olhadinha aí, num poeminha do Manuel Bandeira que se chama Neologismo. Olha que bonitinho. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar.
intransitivo. Te adoro, Teodora. Olha como ele criou um verbo, né? Te adorar. Por que você não inventa também uma palavra para a pessoa que você ama, hein? O Eric aí, por exemplo, a namoradinha dele podia chegar e falar assim: e aí, vamos ericizar? Ericizar, criou um verbo. É palavra. Tá entendendo? Acontece. Ou não? Deixa eu pegar aqui. Como que é seu nome? Lourdes? Ruth? Olha só, Ruth, você pode dizer, ó, vamos ver como aquelas pessoas têm um comportamento rutiano, que é todo mundo parecido com a Ruth. Pode inventar, não? Por que não? Agora, quando a gente pensa em neologismo, tem dois tipos. Você tem um neologismo que é mais coletivo, que é um neologismo que a coletividade pode usar. Não é um neologismo que você encontra num texto só. É um neologismo que pode ter um uso mais comum, mais frequente. Olha um exemplo aqui, ó. Como mitar no Cartola. Mitar. Mitar não é algo só dessa propaganda. Eu já ouvi gente por aí dizendo: eita, fulano de tal mitou. Mitou é o quê? Virar mito. Mito. Cuidado com a palavra mito. Porque mito é mentira. Nunca viram, não? Quando passa aqueles programas? E então, tomar leite e chupar manga mata? Verdade ou mito? Tá vendo como é mentira? Vamos lá. Ei, conhecem Djavan? Sim, aprenderam, né? Djavan. Tive um camarada uma vez, aqui na academia nem mesmo. Eu falei, conhece Djavan? Aí o rapaz, já tive isso. Aí eu, já teve? Aí eu chamei, né? Como assim já teve? Não, é só isso aí, né? Aquilo quando a gente tem a impressão de que já viu a cena antes, né? Aí eu, você teve um Djavan, né? Tá certo. Vamos ouvir aqui um trechinho de uma canção do Djavan que traz um outro tipo de neologismo, que é um neologismo mais pontual, que é aquele neologismo que você vai ter num único texto, mas que também é legal. Olha só a canção, bota aí, vai para rolar. Queridos, espero que estejam todos compreendendo direitinho a coisa que está sendo aqui realizada com muito carinho. Vamos passar aqui para a parte de sintaxe. Morfologia é palavra, sintaxe é o quê? Frase, estudo da frase, tá bom? Ó, deixa eu perguntar uma coisa para você. Me diz aí, vai. Qual é a função sintática da palavra vida? Fala para mim. Qual é a função sintática da palavra vida? Perfeito. O silêncio é a melhor resposta. Sabe por quê? Porque função sintática não é palavra. Função sintática é perceber como o termo se comporta na frase. Então, uma palavra fora de uma frase não pode ter função sintática. Função sintática é o comportamento do termo na frase. Olha a primeira frase, ó. A vida é um grande mistério. Qual é a função sintática de a vida aí? Sujeito, porque é assim que se comporta nessa frase. Agora olha a frase de baixo. Não é fácil compreender a vida. Quem compreende, compreende algo. Então esse a vida aí já é complemento do verbo compreender, objeto direto. É o mesmo termo, se comportando com funções diferentes em frases diferentes. Análise sintática é a análise da frase. Ei, vamos ver aqui algumas expressões de sintaxe. Tem a sintaxe de colocação. Aí eu quero que você diga comigo 3 palavrões. Fala que exorciza.
Primeiro palavrão. Próclise. Diga próclise. De novo, próclise. Diga agora mesóclise. Mesóclise. Não é mesóclise não, porra. É mesóclise. Ênclise. Ênclise. Para ficar bem fácil, hoje à noite, hoje é sábado, à noite, vai namorar. Não tem um namorado. Pega qualquer um. Aí chega e fala assim. Fala assim. Bebê. Bebê é a forma como se trata. Bebê, eu te amo. Eu te amo. Aí quando o bebê vier na sua direção, avançando como se fosse uma cascavel, já a língua. Aí você pega a língua do camarada e faz assim, ó. Aí afasta, faz aquele charme assim, ó. Eu te amo. Aí quando a pessoa estiver bem pertinho, você faz assim, ó. Essa é a diferença entre a juventude e a maturidade. A maturidade sabe a beleza de esperar. Aí, ó. Aí, para poder completar a conversa, assim, calma que eu não acabei. Eu falei, eu te amo. E aí eu tenho uma próclise. Aí a pessoa, tem o quê, filha? Próclise. Vale, eu te beijei. Não, próclise não é doença que dá no lábio. Próclise é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Como esse ti está antes do verbo, você tem uma próclise. Aí ele, pode dar um abraço aqui. Amar-te-ei eternamente. Aí ele, o quê? Amar-te-ei eternamente. E o que é isso? É uma mesóclise. Aí se pergunta, o que é mesóclise? Aí você fala, você nunca comeu uma pizza mezzo mozzarella, mezzo calabresa? Pô, mezzo é meio. É a colocação do pronome oblíquo átono no meio do verbo amar-te-ei, o Temer adora. Aí para terminar fala, amo-te desesperadamente. Porque para te amar tem que ser muito desespero. Amo-te desesperadamente. Aí o namoradinho já acostumou, isso aí é o quê? Aí você fala ênclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono depois do verbo. Isso é sintaxe de colocação. Guarda essas palavrinhas. Não sai por aí dizendo amar-te-ei. Isso já caiu meio que em desuso. Só mostra que você quer ser fora da realidade. Dizer por aí, por exemplo, encontrar-te-ia se pudesse, seria como você tentar ressuscitar uma múmia fazendo respiração boca a boca, né? É uma coisa assim que você está usando algo que não se usa mais. Vamos testar suas habilidades com a sintaxe de concordância. Concordância, estou acabando. Está achando bom? Concordância. Olha só. Diz para mim, quando havia ou quando haviam galos, noites e quintais? Havia ou haviam? No singular ou no plural? Singular ou plural? Olha que maravilha. Singular ou plural? Ficou meio que singular, né? Misturou singular com plural. Pelinho, faz uma coisa para você, para sua redação inclusive, hein? Toda vez que usar o verbo haver, ó. Toda vez que usar o verbo haver, não esquece uma coisa. Se der para trocar o verbo haver pelo verbo existir, o verbo haver fica sempre no singular. Nada de quando haviam galos, não. Que é o mesmo que dizer quando existiam galos. Se eu posso trocar o verbo haver pelo verbo existir, o verbo haver permanece no
singular. Portanto, quando havia galos, noites e quintais. Isso é um trechinho de uma canção do Belchior. Você está entendendo o que eu estou falando? Fala assim, ó. Tem gente que quer botar tudo no plural, que é para passar por besta. Ai, como eu detesto gente besta. Tu é besta? Então pode chegar se não for besta. Se for besta, eu detesto. Gente que chega falando assim, ó. Principalmente perto de professor de português, aí que eu tenho raiva. Pode notar que quando é para professor de matemática, o aluno vai pedir para ir ao banheiro e fala assim, professor, posso ir no banheiro? Agora, quando é para pedir para o professor de português, professor, eu posso ir ao banheiro? Eu digo, mas rapaz, o importante é mijar. Aí chega a pessoa e fala assim, ó, ei, você viu o final de semana? Houveram tantos acidentes, aí você não corrige que é falta de educação, mas na sua cabecinha está assim, ó, houveram acidentes, é o mesmo que existiram acidentes. Se eu troco o verbo haver por existir, o verbo haver fica como? Singular. Então nada de houveram acidentes, e sim, houve acidentes. E o último testezinho para você que é tudo, ó. Fala para mim. Vimos bastante ou bastantes animais? Bastante ou bastantes animais? Existe bastantes? Sim ou não? Sim ou não? Existe sim. Aí para ficar bem fácil, troca bastante por muito. Se muito for para o plural, bastante também vai. Troca por muito aí, vai. Como fica? Vimos muitos animais. Muito não vai para o plural? Então bastante também vai. Vimos bastantes animais. Fala assim, cara. Impressiona teu parceiro. Impressiona teu parceiro. Chega falando para a mamãe, lá na Academia Enem, poxa, bastantes pessoas. E a mamãe, eu podia ter evitado. Mas deixa a mamãe pensar o que ela quiser. Na sua cabecinha você sabe que isso aí é o necessário. Queridos, o meu querido e fundamental professor Fábio já está aqui para ocupar o meu lugar. O que tiver aí a mais, leia, está tudo muito bem detalhado nessa apostila, para você lembrar artifícios gramaticais, todos os conceitos estão aí. Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de vossas excelências, nas minhas redes sociais, apesar de só ter uma, entendeu? Procura lá no Facebook, e eu tiro a sua dúvida com todo o carinho do mundo, e eu não posso aqui dizer outra coisa neste momento único, senão da minha emoção, da minha felicidade, e agradecer dizendo, muito obrigado pela atenção dispensada, até a próxima, se Deus quiser, tudo de bom, aproveitem as aulas, continuem vindo, que esse projeto é de vocês, acima de tudo. Tchau, queridos, muito obrigado pela atenção.